palavra aqui para o Centro Internacional de Energias Renováveis. Não sei como é que o senhor tomou conhecimento desse nosso evento, e eu vou lhe pedir a paciência do senhor falar 2 minutos, tá certo? Mas que o senhor se apresente aqui, nós precisamos ouvi-lo. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, eu acho que esse tipo de evento tem que se repetir neste âmbito legislativo, porque é aqui que se fazem as proposições, as mudanças nas leis, então esse é o lugar ideal. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer uma referência e uma reverência aos agricultores. Para mim, as excelências do Brasil são os agricultores, em primeiro lugar, que produzem nosso alimento, e as segundas excelências são os professores que nos formam. Então, eu acho que essas duas profissões, sim, merecem ser chamadas de excelência. Eu sou do Centro Internacional de Energias Renováveis, é uma instituição independente instalada no Parque Tecnológico Itaipu. É uma instituição que foi fomentada pela Itaipu em função da preocupação da Itaipu com o excesso de produção de dejetos de animais confinados e resíduos da agricultura ao redor do reservatório e da usina. Então, houve uma grande preocupação com as consequências dessa matéria orgânica que estava chegando no reservatório. E eu gostaria também de fazer um comentário que eu acho bastante preocupante, e ainda não foi falado aqui. Os senhores devem saber que a FAO, que é uma agência da ONU responsável pela agricultura e o alimento, tem mencionado sempre que o Brasil será, até 2024, o maior produtor de alimento do mundo e, possivelmente, o maior exportador de proteína animal do mundo. Mas, para que isso aconteça, nós temos que multiplicar por 3 o número de animais confinados no Brasil. E multiplicar por 3 o número de animais confinados no Brasil significa multiplicar por 3 o número de dejetos de matéria orgânica, de passivos ambientais, e multiplicar por 3 a demanda energética. Então, essa conta não vai fechar. E é importante também levar ao conhecimento dos senhores que a produção do biogás, e o biogás como fonte de geração de energia renovável, é a única fonte que, de fato, resolve o problema ambiental. A produção de biogás retira passivo ambiental do ambiente, retira dejeto de animal confinado, retira resíduos da agricultura e transforma isso em energia. Nós estamos falando aqui de energia. Essas propriedades com esses animais confinados normalmente estão na ponta da linha de distribuição, onde todos repetiram aqui várias vezes, onde a energia é muito fraca, onde alterna muito. Então, nós temos que transformar essas unidades rurais em ofertadoras de energia e não demandantes de energia, para que possa diminuir essa oscilação da energia. E a única forma de fazer isso, resolver problema ambiental, gerar energia elétrica, térmica e veicular, é com a produção de biogás. Então, eu gostaria de pedir para os senhores deputados que não deixassem de mencionar o biogás nessa pauta dessa política, principalmente a energética. Se nós fomentarmos o biogás para gerar energia elétrica, nós vamos resolver os problemas ambientais e os agricultores terão as licenças para aumentar o número dos animais confinados. E só assim nós vamos atingir essa meta de ser o maior produtor de alimento do mundo. Então, eu deixo aqui minha solicitação, coloco o Centro Internacional de Energias Renováveis, cibiogás.org, à disposição dos senhores. Nós temos bastante conhecimento internacional e nacional sobre produção de biogás, transformação de passivos em energia elétrica, e temos 11 unidades de produção no oeste do Paraná, próximas à Itaipu Binacional, e teríamos muito orgulho em levar vocês para conhecerem todas as energias que nós geramos com o biogás e a solução dos problemas ambientais que ele pode proporcionar, além de gerar biofertilizante, que é a fase final da produção de biogás, que é outra demanda da nossa agricultura. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. É oportuno. Vejo que o senhor veio da Itaipu para esse evento. Olha só, isso nos dá credibilidade. Eu quero dizer que o projeto de vocês foi o inspirador do nosso projeto aqui, que está pronto, que eu repito que ele está pronto, Marcelo. Tá? O Cícero Brei foi o nosso primeiro professor, e a experiência que nós fomos obter é lá no projeto Ajuricaba, que vocês têm lá, que é um modelo para o Brasil. Muito bem. Eu agora preciso, então, para ir finalizando, ouvir agora, então, a Celesc, para ver o que a Celesc tem a nos dizer a respeito disso. Vou te dar um tempo de 8 minutos, Pablo. Você que representa aqui a nossa empresa, que vai ser
exatamente a responsável por esta atividade toda. Então, Paulo, tu estás com a palavra. Não, eu vou passar... Não tem, posso falar de pé, para tranquilo. Tem que passar aqui, ó. Pode. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Natalino, o deputado Brito, demais autoridades, demais presentes. É uma alegria para a Celesc poder participar desse tipo de evento. A gente entende que com esse tipo de discussão abrangente, com vários segmentos da sociedade, a gente consegue avançar e ir sanando aí algumas pendências que a gente tem. Bom, para não me estender muito, né? A gente, quando fala de Celesc, é para situar que a gente tem aí uma área de concessão que não abrange todo o estado de Santa Catarina, mas é grande parte dele, cerca de 90% do estado. Ainda temos em torno de 25 cooperativas de eletrificação rural, na qual essa discussão também certamente se aplica. Vou dar uma passadinha. Dentro do nosso sistema, só para dar uma dimensão para vocês, a gente tem temos mais de 100 mil quilômetros de redes que estão situadas em áreas rurais, entre redes de média e de baixa tensão. Média tensão é aquele alimentador que vai em cima do poste aí de 13 mil volts ou 23 mil volts, e baixa tensão o 220 volts. Então, a gente tem praticamente 2/3 do nosso sistema de média e baixa tensão está situado em áreas rurais. Bom, quando a gente fala em atendimento elétrico às áreas rurais, a gente tem que contextualizar que o programa Luz para Todos foi extremamente importante, tá? Como parte do programa de universalização proposto pelo governo federal, do qual a Celesc foi uma das pioneiras a concluir as metas, tanto assim que recebeu premiações, enfim. Então, um programa extremamente bem sucedido. A própria Celesc, depois de concluir as suas metas e concluir o programa, ela propôs também os próximos passos do programa, e dentro desses próximos passos já estava comentada a questão do atendimento trifásico. Então, isso é um ponto que sempre merece aí um destaque, né? Pode passar mais um, por favor? Bom, quando a gente fala de falta de energia, então, pelos depoimentos de boa parte dos senhores que veio aqui comentar nessa discussão, a gente pode tranquilamente dividir em 2 pontos principais. Falta de energia pode estar associado a quedas de energia ou a recomposição, e aí a gente está associado aí à confiabilidade do sistema e aos principais indicadores que medem se uma distribuidora presta um bom serviço, que é DEC e FEC. Não vou me alongar muito, mas DEC está relacionado com a duração média das interrupções e FEC com a frequência média das interrupções. Então, a ANEEL, sempre é importante lembrar que o setor elétrico ele é regulado, ele tem regras. Diferentemente de outros setores da economia, que são livres, o setor elétrico tem regras bastante rigorosas, definidas pelo Ministério das Minas e Energia em conjunto com a ANEEL. Então, a ANEEL definiu, para todos os nossos conjuntos elétricos, não só na Celesc, mas no Brasil inteiro, limites de DEC e de FEC. E, portanto, a Celesc está permanentemente em evolução para atender os limites que são cada vez mais rigorosos. Ou seja, a ANEEL exige um atendimento elétrico cada vez melhor. Então, essa questão da falta de energia, no campo, a gente tem, Santa Catarina tem características muito claras com relação à Mata Atlântica, segundo o estado da federação, proporcionalmente mais Mata Atlântica, e reflorestamento. Esses 2 itens fazem com que a principal causa de falta de energia no estado de Santa Catarina seja o contato da vegetação com a rede elétrica. Então, em torno de 40% das causas de desligamento são associadas à vegetação e potencializados pelo clima. Vocês todos conhecem bem a realidade de Santa Catarina, muitos temporais, vento, descargas atmosféricas, tudo isso contribui para que, sobretudo o vento, empurre ou galhos de árvores, ou casca de eucalipto, ou, enfim, qualquer tipo de agente externo provocando o desligamento das redes. Então, temos também meio ambiente animal, João de Barro, descarga atmosférica, temos muitos fatores que a distribuidora não tem como gerenciar sobremaneira na área rural. Bom, mas o que a Celesc tem feito para tentar minimizar as quedas de energia no ambiente rural? Bom, primeiro de tudo, expandir o sistema de alta tensão da empresa. Mais subestações, mais pontos de suprimento, certo? Quanto mais subestações a gente tem, mais próximo a gente vai indo do meio rural e vai minimizando esses problemas. Então, citando rapidamente, subestações Papanduva, Tangará, Santa Cecília, Curitibanos, Presidente Getúlio, Concórdia, São Cristóvão, Mondaí, Vidal Ramos, e esse ano, mês que vem, estamos energizando
em torno daqui a umas 3 a 4 semanas, subestação Maravilha. Então, investimentos pesados em expansão do sistema de alta tensão. Claro, ela está mais próximo da região urbana, mas ela ajuda a dividir os circuitos. Então, a gente vai se aproximando cada vez mais do ambiente rural. Segundo, aumentamos o nosso volume de serviços de poda e roçada da vegetação. Limpeza de faixa, que se chama. Então, cortar a vegetação próxima à rede elétrica. Desde o ano passado, já estamos no patamar de R$15 milhões por ano em serviços de poda e roçada. Quanto mais limpo tiverem as redes elétricas, menos chance de ter contato da vegetação com o sistema. Terceiro ponto, instalação de religadores. A gente está modernizando nossas redes. Estamos instalando equipamentos que permitem ser acionados de forma remota, desde o nosso centro de operação, seja por rádio ou seja por sinal de telefonia celular. Então, na medida que a gente tem mais religadores, que a gente consegue controlar remotamente, conseguimos mais rápido recuperar o sistema. E, por fim, novas tecnologias, que a aplicação a gente desenvolveu junto com alguns fornecedores, também de forma pioneira, para as áreas do campo, um cabo que ele é protegido. Ele é considerado semi-isolado. Então, um cabo que é tipicamente para as aplicações rurais, que quando tem vegetação encosta nele, ele tem uma camada protetora que permite a ele não ter curto-circuito, não atuar proteção e não desligar a rede. Então, um dos nossos desafios é expandir o uso desse cabo. Esse ano são R$2,5 milhões na expansão desse sistema, que ele vai, certamente, nos próximos anos, aumentar cada vez mais. Então, nós temos que atuar também na causa, que não desliga o sistema. Pode passar mais um, por favor? E aí, cabe destacar também um ponto que já foi citado aqui também nesse fórum, que é um projeto de lei que está em tramitação nessa casa, que é a respeito de distâncias de plantio de vegetação próximas às redes elétricas. É muito importante para a Celesc que isso avance no sentido de permitir mais distância da vegetação junto à rede elétrica e também que possibilite a Celesc adentrar as propriedades com mais rapidez para poder fazer o restabelecimento. Muitas vezes a Celesc se depara com situações onde, por conta de um reflorestamento, que o próprio proprietário não se encontra lá, ele está em outro local, a gente não consegue entrar para poder atuar. Então, muito importante que esse projeto avance. Bom, segundo ponto, falamos da queda de energia. O segundo ponto, quando se fala de falta de energia, capacidade de distribuição de energia. E aí a gente fala, sobretudo, do projeto de transformação de redes monofásicas para trifásicas, certo? Nada contra as redes monofásicas, elas foram dimensionadas por uma determinada carga e, em grande parte delas, elas atendem muito bem. Acontece que, em algumas situações, a gente teve, ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, como os senhores conhecem bem, um aumento do uso, uma intensificação do uso dos equipamentos elétricos. Hoje em dia, praticamente qualquer instalação é cada vez mais automatizada, com um uso mais intenso de energia. Então, nessas situações, a gente precisa a transformação dessas redes. Novamente, a gente esbarra... Não me interrompendo, mas Sim. é importante que para nós também isso Deputado, cabe lá. Lá as empresas participam com um pequeno percentual do custo da obra. Como é que vocês fazem aqui? Vocês participam com quanto o agricultor tem que participar? Como é que funciona aqui? Deputado, funciona certamente da mesma maneira que no Rio Grande do Sul, porque a regra vem da ANEEL, certo? A regra é a Resolução 414 de 2010 da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, cada caso é um caso. Por que cada caso é um caso? Porque isso está associado ao nível de tensão do consumidor e também à demanda que ele está solicitando. Então, isso tem que ser ponderado. Quanto a mais de energia ele está pedindo, é sempre e o nível de tensão. É sempre variável. E aí, isso vai ser contextualizado no que a distribuidora tem de estrutura. Porque, às vezes, a obra da distribuidora pode ser 1 km de rede, às vezes pode ser 30 km de rede. Então, por isso que cada caso é um caso, porque cada condição de cada consumidor é única. Em alguns casos, a transformação da rede monofásica para trifásica é um custo bastante baixo, que o consumidor pode absorver. Em outros, não. Em outros, tem que fazer 10 ou 15 ou 20 quilômetros de transformação de rede, e aí isso muda. E, em cima disso, a própria resolução da ANEEL já prevê o que se chama de ERD, Encargo de Responsabilidade da Distribuidora. Então, existe uma conta, que é a mesma no Brasil inteiro, que diz qual é a participação financeira da distribuidora e qual é a participação financeira do consumidor. E aí é onde efetivamente esbarra, porque em muitos casos, de fato, a participação financeira do consumidor fica pesada. A gente sabe disso. Enfim, pode passar mais um? Vocês têm conseguido, mesmo nesses casos, chegar a um denominador comum com o produtor? A gente não consegue investir aquilo que está fora do nosso respaldo tarifário. Porque a Celesc... Ou seja, o agricultor fica sem luz, sem conseguir a melhoria.
Sim, em casos onde ele não consegue arcar com a parte dele, sim, porque a Celesc ela é uma empresa regulada pela ANEEL, assim como são as do Rio Grande do Sul e no resto do Brasil, e a ANEEL nos fiscaliza e nos multa, e qualquer coisa que fuja do regramento é penalizado. Então, a própria construção de uma subestação, por exemplo, a ANEEL vai auditar depois se aquela subestação teve, de fato, a carga que estava estimada, se ela está sendo um investimento classificado como prudente pelo setor elétrico. Porque tudo isso depois vai se refletir na tarifa de energia. E a tarifa não pode ter uma realidade distorcida. O que eu só queria destacar é que o sistema trifásico ele tem a mesma taxa de falha no sistema monofásico. Às vezes a gente escuta que quando tiver uma rede trifásica vai faltar menos, ele vai falhar menos. Na verdade, é a mesma situação. É uma rede aérea nua que também está exposta a um agente externo, a uma vegetação, a um vento, a uma descarga atmosférica. O importante é que ela tenha uma boa manutenção, para que ela falhe pouco. Certo? Só uma pergunta, Sim, me fizeram aqui. Qual é a distância que vocês recomendam às roçadas? Sim, a gente tem, para redes monofásicas, 6 metros para cada lado da rede. 6 metros. E a gente, no projeto de lei, está propondo, se não me engano, se propôs 7 metros e meio para cada lado. Até o projeto de lei acho que começou com mais, começou com 20 metros, mas houve muita, digamos, reclamação por parte de setores que tratam de reflorestamento, se depois acabou reduzindo para 7 metros e meio. Isso. Se começou com mais, com 20 metros. Depois isso acabou, acho que não... Isso. Para redes trifásicas, são 25 metros em total, 12 metros e meio para cada lado. Para redes monofásicas, 6 metros para cada lado do eixo. Enfim, pode dar mais um clique ali. Então, a Celesc, como já foi comentado, a Celesc já propôs no Ministério das Minas e Energia, já propôs na ANEEL, já propôs junto ao Governo do Estado a realização de um programa, nesses moldes que foi comentado pelos senhores, onde houvesse um subsídio, um auxílio financeiro para que se possa auxiliar o consumidor a ter uma condição menor financeira, para não arcar com todo o custo. Então, o papel que a gente queria destacar aqui nesse fórum, extremamente importante, é que a Celesc é uma parceira nesse processo, deputado. A gente tem todo o interesse em poder ajudar dentro daquilo que a regra nos permita. Então, como a gente está, digamos, engessado por uma regulação, a gente tem que jogar com o que a gente tem, mas somos parceiros para tentar desenvolver e encontrar um caminho que nos permita benefício para a distribuidora, para o consumidor e para manter o consumidor com o desenvolvimento na área rural como tem que ser. Muito obrigado, Pablo. Agradeço o tempo. Não vou poder abrir para perguntas, infelizmente, porque nosso tempo está se esgotando. Para concluir agora a manifestação da mesa... Antes que o Pablo desliga o microfone, pergunto só, Pablo, vocês têm uma estimativa de quanto custa fazer a conversão de 1 quilômetro de rede monofásica em trifásica? Depende do que tem de estrutura anterior, qual é o cabo, qual é o poste, tem que ser analisado com calma. Depois eu posso fazer uma estimativa... Conta de padeiro. 60 mil reais. Por quilômetro? Por quilômetro. Isso. 60 mil reais por quilômetro. Em média, alguns casos pode ser um pouco mais. Isso com a troca dos postes também? Sim, com tudo aí. Sim. Está na média. Sim. Se tiver transformador é uma realidade, se não tiver é outra. Isso, perfeito. Se for mais longe da distribuição. Muito bem. Muito obrigado, Pablo, pela sua participação, pela explanação. E agora sim para... Também concedo agora a palavra com muita honra ao secretário Spies e, infelizmente, também vou ter que lhe determinar um tempo de 8 minutos para que a gente possa concluir no horário pré-marcado. Obrigado, deputado. Eu acho que não preciso até de tanto tempo, mas é importante, primeiro, que a gente acabou de ouvir a visão da Celesc e já fica muito claro que esse tem que ser um trabalho de parceria, né? Então, é um investimento compartilhado. A ANEEL já regulamentou nessa direção, né? A questão é fazer rodar isso. Eu queria só reforçar uma coisa que aqui foi dito pelo vereador, se não me engano, eu não lembro qual foi, mas fez uma referência muito forte que existe dinheiro para muitas políticas públicas e, às vezes, tem políticas públicas que não mexem mais o ponteiro. Hoje, talvez, o setor que mais pode retornar por real investido de política pública seria justamente esse de levar a infraestrutura ao meio rural. E existe uma regrinha na economia chamada Lei dos Retornos Marginais Decrescentes.
quando você atua sobre o problema que mais constrange o desenvolvimento, a resposta daquele investimento também é a melhor possível. É como se você tivesse com sede, acho que muitos de vocês devem estar, para tomar 3 copos de água, né? O copo de água que vai fazer a maior diferença, o maior benefício é o primeiro, porque ele te tira da condição de quase falência, né? E o último copo ainda ajuda, mas ele não é mais tão necessário. E, às vezes, a gente está gastando dinheiro público no terceiro copo e deixamos de investir no primeiro. Então, por isso que eu acho que, para o governo do Estado, investir na política de melhoria da rede de energia elétrica no meio rural é uma prioridade absoluta, porque ela vai nos trazer inúmeros benefícios, como aqui todos já mencionaram, mas eu queria fazer uma outra referência que aqui ainda não foi mencionado, que é a questão da segurança da energia elétrica. A energia elétrica é um produto perigoso até. Nós temos inúmeras mortes relatadas e, às vezes, estão associadas com a precariedade, com a idade, com a obsolescência, né, das nossas estruturas. Então, junto com a melhoria da energia propriamente dito, vem a melhoria das redes, né, como o próprio Pablo acabou de nos dizer, quando você substitui postes, você faz o afastamento da vegetação, você faz uma renovação, uma revitalização das redes, aumenta a segurança e a redução de acidentes e riscos, como os que nós vimos recentemente até relatados na mídia, né? Um outro aspecto que nós discutimos ontem, deputado... ontem nós estivemos, né, deputado Natalino, discutindo o planejamento, o futuro de Santa Catarina, num plano para 2030. E ficou muito claro, por exemplo, que hoje uma das forças da riqueza do nosso agronegócio catarinense, representa 29% do nosso PIB aqui do Estado, é justamente a produção de proteína animal. E nós temos sido muito competitivos no mercado global, justamente por termos um diferencial como a questão da área livre de febre aftosa sem vacinação. Então, nós acessamos mercados premium pelo mundo afora, justamente por esse diferencial. O Brasil trabalha rapidamente agora para criar um país inteiro livre de febre aftosa sem vacinação. O Ministério da Agricultura tem um projeto para chegar nisso em 2023. O Estado do Rio Grande do Sul é candidato a se associar a Santa Catarina muito em breve, né? E a gente percebe assim que esse diferencial competitivo ele vai se diluindo, vai desaparecendo, porque nós vamos nos equiparar, ou os outros estados tendem a se equiparar conosco. E aí nós falamos estrategicamente, bom, e daqui para frente, qual vai ser o diferencial competitivo para nós podermos manter a nossa produção animal competindo, por exemplo, mesmo trazendo milho de fora e assim por diante, que é o grande desafio. Porque o Paraná produz mais milho, ele tem condições de produzir suínos e aves mais barato do que nós, por exemplo. E aí nós detectamos que uma das possibilidades de manter um diferencial justamente nessa região e produção pela agricultura familiar é justamente questões relacionadas ao bem-estar animal. Então, nós vamos ter que vender no futuro, o mercado vai nos comprar, se nós pudermos atestar que a nossa produção animal foi feita sem crueldade, com absoluto bem-estar animal. Mais uma vez, sem energia, isso não vai funcionar. Nós vamos ter que criar ambiência adequada, né, e condições de trabalho humanizadas para nossas pessoas envolvidas. Então, a questão da energia vai também bater nisso. A modernização vai trazer produtividade e, principalmente, a atratividade. Nós vivemos num país livre, esse nosso país em que a migração rural-urbana é totalmente livre, não há regramento sobre isso. Se estivéssemos morando na China você migra da comunidade rural para Xangai, se você quiser, se você tiver autorização do líder do Partido Comunista que administra o distrito, em nome do governo centralizado. Aqui não, aqui nós somos livres. Então, nós temos que criar atrativos que seduzam os jovens a optar pelo campo. A nossa geração de agricultores por acaso, né, e tem muitos, meu pai foi um deles, né, está aqui o presidente Hammerschmidt, lá do Sindicato de Itapiranga, quero saudá-lo, né, conheceu meu pai. Nós somos agricultores por acaso, nós não tivemos empregabilidade urbana e ganhamos um agricultor. Essa fase passou. Hoje, nós vamos ter só agricultores por escolha, por opção.
e nessa escolha, né, os agricultores vão colocar na balança tudo aquilo, os jovens vão colocar na balança tudo aquilo que lhes traz qualidade de vida e que satisfaça seus sonhos e seus anseios. Por isso quero voltar ao início da minha fala agora, que é justamente isso, que o investimento em energia ele tem uma capacidade de mexer o ponteiro significativamente, porque atua sobre um problema que tem múltiplos resultados positivos, como eu falei. E aí, eu queria chamar a atenção uma questão do Pablo colocou aqui. A Celesc e as cooperativas atuam sob um sistema de concessão, né, com a ANEEL, que rege o sistema nacionalmente. Elas estão presas a indicadores de performance. Para renovar sua concessão, elas precisam mostrar. Eu não sou especialista no assunto, mas ouso levantar essa questão. Precisam mostrar que tiveram performances perante uma série de indicadores que estão lá e ela tem que ticar para esses indicadores, sob pena de perder a concessão. E uma delas é justamente a lucratividade, o que reduz o apetite em investir nas pontas, onde o retorno marginal é menor ou o tempo de retorno do investimento é mais longo. E aí eu tenho a impressão, deputado, que nós podíamos fazer uma ação em cima dessa lista de indicadores que eles têm que atender, e será que lá nós não podíamos incluir, por exemplo, com um indicador de investimento em melhoria da rede no meio rural passasse a ser um indicador positivo e não um indicador negativo? Hoje ele é um indicador negativo, porque ele reduz a rentabilidade da companhia, né? É uma decisão política. Exatamente. Então, lá nós podemos atuar em Brasília e verificar se naquela cobrança que as concessionárias têm, poderemos mexer naquele status quo e talvez fazer do investimento no meio rural exatamente um grande atributo que melhora o balanço social, né, e o balanço perante o sistema. Isso é um assunto para discutir internamente depois, mas me parece ser uma agenda que a gente pode levantar lá. E um outro aspecto que vale a pena aqui ressaltar, deputado, é que a questão das múltiplas fontes de energia alternativa. Foi muito bem lembrado aqui, o biogás, né, nós temos uma incrível quantidade de biomassa. Nós somos a região do país onde mais tem fotossíntese, porque aqui tem água 12 meses por ano, embora né, sol tenha lá em cima também, mas tem só 6 meses de chuva. Então, nós temos a incrível quantidade de biomassa e, principalmente, biomassa resultante dessa grande quantidade de grãos que nós transformamos em proteína animal. Só exemplo da cooperativa Aurora, ela sozinha traz 180 bitrens de milho e farelo de soja por dia, atravessando para dentro do estado de Santa Catarina, e disso algumas carretas saem com proteína, né, com carnes. O restante fica no nosso estado em termos de matéria orgânica que potencialmente pode também ser convertida em energia. Além do, como disse o presidente Walter, nós temos grande quantidade de telhados que podem virar fontes de energia fotovoltaica, né? Mas, enfim, esse é outro aspecto de olhar para as várias fontes. Mas sempre vai depender de rede, de distribuição. Essa ideia de que a propriedade é autônoma em energia, no meio rural não funciona. Por que ela não funciona? Por causa dos picos de demanda. Uma hora o agricultor tem que acionar a ordenhadeira, o resfriador, o moinho para fazer ração, o misturador. Então, ele precisa de um consumo altíssimo de energia naquele momento. E, no outro momento, ele pode estar gerando energia, mas não precisa. Então, ele precisa estar conectado com rede que distribua isso para poder aproveitar melhor o potencial da energia alternativa no campo, né? E um outro aspecto, deputado, eu acho que nós não vamos avançar se não estivermos estruturando isso em cima de um programa. Ou seja, essas ações, o esforço concentrado. Ainda ontem eu fazia uma reflexão com o deputado Natalino, que nós falávamos o seguinte: em Santa Catarina nós tivemos grandes saltos de desenvolvimento na agropecuária e todos eles foram baseados em um programa que concentrou esforços. Exemplo, a fruticultura surgiu com o Profit. Um programa de fruticultura, o nosso pessoal do meio oeste sabe como chegou a fruticultura. Investimento em pesquisa, extensão, crédito, né? E isso mexeu o ponteiro da fruticultura. O arroz se desenvolveu com provárzeas. Nós fomos lá e abrimos as várzeas e hoje são produtivas. O gado leiteiro, o PDPL, né? A suinocultura teve seu programa. O cooperativismo, muitas dessas cooperativas, né, que o Mauro apresentou agora, nasceram quando nós fizemos um grande esforço de um programa para estimular o cooperativismo. Então, agora talvez seja a hora de criar um programa para a energia, né? Nós temos no Estado o nosso esforço do Mais Energia, que já é um esforço concentrado do governo,
mas talvez, se não reunirmos isso num esforço concentrado, o resultado será menor. Então, eu acho que é isso. Na nossa visão, para a agropecuária, né, talvez o investimento que tem o maior retorno marginal, porque ele viabiliza muitos outros investimentos, né? Nós temos, certamente, com a energia, a possibilidade de levar tecnologia de ponta, a irrigação passa a ser uma realidade. O nosso agricultor familiar hoje, ele precisa investir em tecnologia de ponta, porque ele tem uma área pequena, e ele precisa tirar produtividade por área. Produtividade quer dizer investimento em tecnologia. Tecnologia é custo. E quando você investe muito e ficar dependendo de São Pedro, embora São Pedro seja nosso parceiro, gente boa, né? Ele nos mandou 3 safras seguidas de chuvas regulares, né? Mas nos últimos 15 anos ele nos sacaneou em 8, né? Que faltou. Mas mesmo assim, faltou a chuva e nós perdemos grande parte da nossa safra por conta da estiagem. Mas mesmo assim a água estava ali, choveu 1.800 milímetros em média, só que não choveu na hora. Então, a captação, armazenagem e uso de água na agricultura é condição sine qua non para manter a competitividade da nossa agropecuária. E ela também vai depender de energia. Então, deputado, parabéns. Contem sempre conosco. Lá na Secretaria nós temos alguns mecanismos, como o Fundo de Desenvolvimento Rural, que podem ser acionados nesse processo, mas como foi já sugerido aqui, que um programa de parceria, onde o governo federal, concessionária, agricultores e, possivelmente, governo do Estado possam se juntar para resolver esse problema no menor espaço de tempo possível, para realmente gerar um novo status quo. Acho que a história das propriedades rurais, no passado, se dividiu entre antes da luz e depois da luz, né? Assim eram as nossas... Agora, o novo divisor de águas é antes da energia e depois da energia. Obrigado. Agradecer ao secretário Espias. Tivemos aqui, na minha opinião, deputado Brito, 2 importantes depoimentos, esses últimos. A manifestação da parceria da Celesc, sem isso nós não vamos a lugar nenhum, viu, Pablo? Isso não existe. Leve isso para a nossa diretoria, o nosso presidente, o Cleverson, de que realmente você sentiu que epidermicamente, diria o Lauro Quadros, lá de vocês, né? O problema, né? E aqui, claro, sempre a parceria e equiescência do representante do governo aqui, o doutor Ayrton Espias. Para concluir, gente, de maneira muito rápida, nós precisamos extrair aqui um documento, uma carta, que, aliás, como não dá para escrever aqui e assinar, hoje tem mecanismo. Nós vamos criar um link, né, Paulo? Um link e vai haver assinatura eletrônica. Depois vou mandar para vocês as conclusões da carta e vocês vão fazer a assinatura eletrônica. Combinado? E eu vou propor bem rapidinho aqui o que nós devemos concluir. Primeiro, nós reafirmar a necessidade de que isso é urgente. Todo mundo concorda? Levante a mão quem... Aprovado. Necessidade urgente de modificarmos esse quadro. 2, que a gente continue o debate, especialmente nós em Santa Catarina, que fizemos o primeiro só. Lá no Rio Grande do Sul fizeram 50 já. Vocês concordam em Santa Catarina que a gente aumente e continue esse debate? Ótimo, beleza. Uma outra coisa, cada deputado federal que aparecer à nossa frente, cada deputado estadual, vamos azucrinar. Escuta, negão, como é que está aquele negócio da energia? Quer dizer, você tem que criar essa sinergia, esse sentimento. Mobilização política do Sul, deputado Brito. Unir as 2 casas, as 2 assembleias, ao redor desse objetivo e, através das 2 assembleias, das 2 casas, reunir as 2 bancadas federais em Brasília. Vocês concordam? Concordam isso? Terceiro aspecto, a partir daí, claro, vai haver uma organização, do Brito, eu imagino, de ir ao X da questão, quer dizer, ir ao Ministério das Minas e Energia, enfim, ir ao governo em busca daquilo que o senhor propõe. Fechado isso, gente? Sobre percentuais, podem variar para mais ou para menos, mas o Rio Grande do Sul tem a proposição de 50% do governo federal, eles estão isentando o governo do Estado, nós aqui, é um assunto que ainda precisa melhor amadurecido, mas acho que nós poderíamos ir nessa mesma linha, tá certo? 20% para o agricultor e 30% para a concessionária. Vocês aprovariam essa indicação? Já não?
É isso. Então, aí tem a proposição do deputado Altair, né, de reduzir a participação do produtor rural em 10%. Seria isso? Esses 10 outros, o Estado entraria. Daí os outros restantes, os 10? O Estado é a concessionária? 40 concessionária e 40 o Estado. É. Não. 50 o Estado, 40 concessionária e 10. 50% a União Federal, É. 40% o Estado e a concessionária, 10% produtor rural. Quem concorda? Levante a mão. Fechado. Muito bem. Então, me parece que esses são os temas da nossa carta. Nós vamos elaborar essa carta aqui internamente e vamos, então, encaminhá-la eletronicamente para vocês a subscreverem. Muito bem. Para encerrar, eu prometi encerrar essa nossa reunião meio-dia e vou fazer o possível para encerrar. Vou desligar os microfones aqui. Para encerrar, então, deputado Brito, a sua mensagem final e a sua percepção dessa nossa reunião. A princípio, eu acho que a nossa mensagem final é de agradecimento. Agradecimento à simpatia do trabalho que nós fizemos pela Comissão de Agricultura no Estado do Rio Grande do Sul e a disponibilidade desse trabalho conjunto. E, então, eu proponho, presidente, colega deputado Altair, que está aqui também, a mesa, os secretários de Agricultura que aqui estão, a nossa vereadora, em nome dela, saudar a todos, as vereadoras que estão aqui também, os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, dizer que isso vai ser basicamente uma decisão política. Se nós ficarmos esperando, as coisas não acontecem. E dizia bem o secretário que nós temos que definir as coisas. Nós lá definimos dessa forma, 50, 30 e 20, porque o Estado não tem a mínima condição de fazer um investimento na envergadura que é necessário agora para sanar esse problema que nós temos na eletrificação rural. Dizer também para vocês que nós propomos, deputado, nós propomos um investimento compartilhado e que isso seja fruto, de repente, até o próprio governo federal pode estabelecer um projeto nesse sentido, como fez o Luz para Todos, projeto de melhoria para a qualidade de energia elétrica no país. Ou pode começar por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um projeto experimental, e depois tocar. Nessa forma aqui. Os municípios seriam os gerenciadores, os secretários de Agricultura se manifestaram aqui e que têm todo o conhecimento de cada localidade. Lá, no nosso caso, a Emater será muito parceira, porque a Emater trabalha em todos os municípios, pode gerenciar, inclusive, o levantamento das propriedades que têm a necessidade, encaminhar os projetos via Pronaf, da parte do agricultor, e a outra parte vai ter o recurso assegurado, no caso, pelas empresas lá no nosso Estado e também pelo governo federal. Então, o que eu proponho para vocês é que a gente continue esse trabalho para unificar a solicitação e fazer com que seja um projeto, no mínimo, experimental para os dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós lá não temos como ter a participação do Estado, nós estamos atrasando até salários lá. Só para vocês terem uma noção. Então, a gente está com os pés no chão aqui para viabilizar que o agricultor não fique sem energia. Abrir também possibilidades para que tenha recursos para energias renováveis. Nós lá tivemos algumas experiências, no caso dos biodigestores, que não funcionou bem. Mas agora estamos trabalhando de novo essa possibilidade, e eu quero depois ficar com um cartão do Marcelo para a gente continuar trabalhando. A nossa Comissão de Agricultura lá tem 12 deputados, e a grande maioria do interior, e que trabalha a situação. Além do investimento compartilhado, reuniões das bancadas, e poderemos fazer isso no trabalho que vamos comentar contigo, para fazer em Brasília. Lá pegamos os deputados federais e estaduais dos dois estados para priorizar isso como uma questão de investimento nos dois estados. Se nós deixar as coisas como estão, nada vai acontecer. E, por último, dizer que nós vamos continuar trabalhando nessa mesma direção, agradecendo o pessoal da Comissão da Agricultura, que nos dá um apoio muito grande, lá o Ernesto, o Roni e a nossa imprensa, através da Thaís, o pessoal daqui, que a gente conseguiu fazer um trabalho muito conjunto para que pudéssemos viabilizar que a Assembleia estivesse motivada para fazer o que vocês fizeram. E, diga-se de passagem, fizeram com uma capacidade extraordinária. Olha a quantidade de lideranças, das mais expressivas que estão aqui. Nós saímos daqui com a consciência limpa e tranquila de que estamos no caminho. Só vamos precisar muita insistência e o trabalho, porque os deputados estaduais têm essa ideia, a Comissão de Agricultura, os prefeitos, vereadores que aqui estão, as lideranças, mas nós precisamos convencer Brasília de que os recursos têm que vir para esse setor antes que nós percamos aí centenas de jovens que estão indo para a cidade, onde eles têm uma vida
vão ter com muita dificuldade, enquanto poderiam estar produzindo e gerando emprego e renda no seu município. Um abraço fraterno, a Comissão da Agricultura agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, e eu espero, Altair, e o nosso presidente, de que a gente possa continuar esse trabalho, e vamos continuar para unificar esse pensamento de melhoria na qualidade da distribuição de energia. Um abraço fraterno, 4º andar na Assembleia, sobre Porto Alegre. Obrigado, deputado Brito. Agora, para as considerações finais, deputado Altair Silva. Eu quero agradecer e parabenizar o deputado Natalino pela iniciativa do evento, liderando a Comissão de Agricultura. A nossa gratidão e o respeito e pela decisão de focar um tema tão importante para a economia catarinense, trazendo o nosso colega Adolfo Brito, do Rio Grande do Sul, um estado que nós admiramos, amamos muito, temos muitos descendentes nossos vindo do Rio Grande do Sul, torcemos para que o Rio Grande do Sul logo, logo encontre o seu equilíbrio financeiro, porque é um estado muito importante e dá uma contribuição enorme, é o principal responsável estado pelo desenvolvimento da agropecuária brasileira, até os descendentes do Rio Grande do Sul que espalharam por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, e fizeram a agricultura deste país. Eu quero, para finalizar aqui, eu recebi da Keliane, que trabalha no Ministério do Desenvolvimento Agrário, aqui um importante resumo que eu vou fazer bem rapidinho, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem o Pronaf Eco e o Pronaf Agroindústria, que financia, inclusive, investimento em energia eólica, em energia através da biomassa, né? Mini usinas de biocombustível, e as condições da linha do Pronaf Eco, taxa de juro de 2,5% ao ano, então super competitiva, carência de até 3 anos para pagar, tempo para reembolso de até 10 anos, limite do financiamento de até R$ 165 mil. Então, eu quero agradecer aqui a Keliane, que está aqui presente, trazendo essa importante informação, que junto com as secretarias de Agricultura e as agências que trabalham em linha de crédito, é uma importante fonte para nós fomentar a energia renovável. Muito obrigado, Keliane, um abraço a todos, parabéns, Natalino Lázaro e Adolfo Brito, por estar à frente dessa condução. Contem com esse deputado, que eu faço parte firme dessa bandeira, para que nós possamos, o mais rápido possível, ter energia trifásica também no interior e possamos também investir nas energias renováveis, que é o grande futuro que esse país tem para investir. Muito obrigado, parabéns a todos. Muito bem. Zezo, o Walter já saiu, mas todos que estão aqui, a criança nasceu. Nessa questão aqui, imagino, agora nós precisamos cuidar dela, tá certo? Organizar a vida dela, né, Walter? E penso que esse foi um fórum, uma discussão, um seminário memorável, por alguns motivos. O primeiro deles, é claro, né, o deputado Altair frisou, temos a presença aqui do deputado Adolfo Brito, grande parlamentar do estado do Rio Grande do Sul. Eu esqueci de pedir para ele se ele é colorado ou gremista. Eu já vou adiantar que sou de 2ª divisão, só para ver como é que é. Estamos juntos nessa também. Mas Estamos esse juntos. projeto vale para gremistas e colorados, para chapecoenses, para havaianos, para figueirenses e assim por diante, né? Então, eu quero, de coração, agradecer a presença de cada um dos prefeitos, dos vereadores, dos secretários, das mulheres que estão aqui dando a sua contribuição. Agradecer muito aqui a mesa do doutor Zezo, o senhor sempre solícito, Walter Dresch, vocês que representam a maioria do sindicalismo de Santa Catarina, ao SESC, que é a FECOAGRO, todas as entidades. Agradecer muito aqui, Pablo, a Celesc, a participação da Celesc. Você vai ver que nós vamos ter uma tarefa árdua ali pela frente, mas ela é importante. Agradecer muito aqui o SPIS, que representa o governo nessa oportunidade, agradecer o secretário adjunto da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, agradecer aqui a vereadora e novamente todos os vereadores. Vejo o Hilário aqui, que está sempre presente, né, SPIS, nesse debate. Agradecer
você que veio da Itaipu para esse projeto, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, nos associar de novo a vocês no momento que a gente discutir esse nosso projeto, discutirmos esse projeto do biogás aqui em Santa Catarina. Agradecer muito a minha equipe que está lá. Levante a mão aí, a equipe que organizou esse evento. Queria que vocês aplaudissem essa equipe que está aí. Como vocês veem, tem gente para todo gosto. Tem mais magrinho, um pouquinho mais gordinho como eu, tem, né? Ela é muito diversificada, mas ela é muito competente. Gente, um grande abraço a todos e a todas, respeitoso, e tenhamos sucesso e felicidade, e vamos continuar energizados para melhorar a energia do estado de Santa Catarina. Obrigado.